Você acorda, mas não sabe por quê, vai trabalhar, mas não sente nada. Volta para casa, mas não descansa, daí tá na cama, mas não dorme, e no meio da madrugada aquela pergunta volta como uma lâmina fria na garganta: para que estou fazendo tudo isso? Onde está meu propósito? Por que me sinto tão vazio mesmo, fazendo tudo que deveria fazer? Você não está sozinho nessa sensação. Milhões de homens acordam todos os dias sentindo exatamente isso. Esse vazio corrosivo que nenhuma distração consegue preencher, nenhuma série, nenhum jogo, nenhuma bebida, nenhuma scroll infinita nas redes sociais, porque o problema não é falta de entretenimento. O problema é falta de propósito. E sem propósito, você não é um homem, você é um fantasma andando em círculos, repetindo movimentos sem significado, esperando que algo mude, mas nunca mudando nada, você mesmo. Porque mudança real exige algo que você perdeu no caminho: direção clara, força interior, disciplina implacável. Miyamoto Musashi, aos 17 anos, estava exatamente onde você está agora, perdido, com raiva, sem direção. A diferença é que ele estava perdido em um Japão do século XVI, onde homens sem propósito simplesmente morriam. Não havia espaço para indecisão, não havia rede de segurança, não havia segundo lugar. Musashi poderia ter continuado vivendo como vivia, brigando em tavernas, causando problemas, desperdiçando seu talento natural com a espada. Mas algo dentro dele acordou. Uma fome que não era por comida, uma sede que não era por água. Era fome por significado, por deixar sua marca no mundo, por se tornar algo mais que apenas mais um samurai esquecido pela história. Então ele fez algo que mudou tudo. Ele parou de reagir à vida e começou a construir sua vida, baseado em 3 pilares fundamentais que ele desenvolveu através de décadas de combate: meditação e autodisciplina extrema. 3 pilares que separaram o homem comum do mestre lendário. 3 pilares que você vai aprender agora. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente os 3 pilares que Musashi usou para transformar um jovem perdido e violento no maior espadachim que o Japão já viu. E mais importante, vou te mostrar como aplicar cada um deles na sua vida hoje. Não daqui a um ano, não quando você estiver pronto, hoje, porque se você assistir até o final e realmente absorver o que vou te ensinar, amanhã de manhã você não vai acordar perdido. Você vai acordar com clareza, com direção, com algo pelo qual vale a pena lutar. E essa sensação de vazio que te corrói por dentro vai começar a se transformar em fogo. O primeiro pilar que Musashi estabeleceu foi o que ele chamava de caminho da estratégia. Mas não se engane com um nome bonito. Isso não era filosofia abstrata flutuando nas nuvens. Era sobrevivência. Porque, no mundo de Musashi, um erro de estratégia significava sua cabeça rolando no chão. Domínio do caminho significa uma coisa muito simples, que a maioria das pessoas nunca entende. Você precisa escolher uma direção e seguir ela com tudo que você tem. Não 2 direções, não 3 opções de backup. Uma direção clara, como uma flecha, voando direto para o alvo. Musashi escolheu o caminho da espada quando tinha apenas 13 anos. E dos 13 aos 29, ele lutou 60 duelos de morte. 60 vezes ele apostou sua vida na escolha que fez. E 60 vezes ele venceu, porque sua direção era cristalina, sem dúvidas, sem hesitação, sem plano B. Aos 21 anos, Musashi chegou em Kyoto, a capital imperial do Japão. Era o ano de 1604, e a família Yoshioka controlava a cidade. Eles eram a escola de esgrima mais poderosa e respeitada de todo o país. Mestres que treinavam shoguns e nobres. Musashi, um jovem desconhecido e sujo de estrada, fez algo que ninguém em sã consciência faria. Ele desafiou o líder da escola Yoshioka para um duelo público. Não porque tinha uma chance real de vencer,
contra um mestre com décadas de experiência, mas porque seu caminho exigia que ele enfrentasse os melhores para se tornar o melhor. O duelo foi marcado. Centenas de pessoas apareceram para ver o jovem arrogante ser humilhado. Mas Musashi não apenas venceu, ele destruiu o mestre Yoshioka em minutos, usando uma estratégia que ninguém esperava. Ele chegou atrasado de propósito, fez o oponente esperar sob o sol escaldante por horas, e quando finalmente apareceu, encontrou um homem exausto, irritado, já derrotado mentalmente. Isso é domínio do caminho. Não é apenas habilidade técnica. É entender que quando você escolhe uma direção de verdade, você usa tudo ao seu favor para avançar nela. Você não joga limpo quando a vida não joga limpo com você. Você joga para vencer. Agora me escute com atenção, porque aqui está onde a maioria falha. Escolher seu caminho não significa encontrar sua paixão mágica que vai te fazer acordar feliz todo dia. Significa escolher algo grande o suficiente para valer sua vida inteira e então comprometer tudo com isso. Primeiro passo: pegue papel e caneta agora, não mentalmente, fisicamente, e escreva esta pergunta: se eu tivesse apenas 5 anos de vida restantes, o que eu construiria que faria minha existência ter significado? Não o que te faria feliz, não o que te faria rico, o que daria significado. Segundo passo: das respostas que surgirem, escolha uma, apenas uma, aquela que quando você pensa nela faz seu peito apertar de uma mistura de medo e excitação. Esse aperto é seu corpo te dizendo que isso importa de verdade, que isso é grande demais para você ignorar. Terceiro passo, e aqui vem o mais difícil: corte tudo que não serve esse caminho. E quando digo tudo, é tudo. Amizades que te puxam para baixo, hábitos que drenam sua energia, distrações que roubam seu tempo, hobbies que não te levam a lugar nenhum. Você precisa ser brutal com isso, como Musashi era brutal com seus oponentes. Musashi dormia no chão duro, comia uma refeição por dia, possuía apenas sua roupa, 2 espadas e alguns papéis, não porque era pobre, mas porque tudo além disso atrapalhava seu caminho. Cada objeto extra era peso morto. Cada conforto extra era fraqueza se formando. O erro que destrói homens todos os dias é essa mentira moderna chamada equilíbrio. Te dizem para equilibrar trabalho e lazer, ambição e descanso, crescimento e conforto. Mas deixa eu te contar um segredo que Musashi sabia. Mestres não têm equilíbrio. Mestres têm obsessão direcionada. Você não equilibra um caminho verdadeiro. Você vive ele. Você respira ele. Você sonha com ele. E sim, isso significa sacrificar outras coisas. Significa dizer não para 99% das oportunidades que aparecem para dizer sim absoluto para aquele 1% que realmente importa. Quando te perguntarem por que você não sai mais, por que você não relaxa, por que você está sempre focado naquilo, você não precisa se explicar. Musashi nunca se explicou. Ele simplesmente continuou andando seu caminho, enquanto outros julgavam da margem. Mas escolher o caminho é apenas o começo, porque direção sem disciplina é só um sonho bonito que nunca sai do papel. Musashi escreveu: pratique diariamente sem falhas. E essa frase curta carrega mais peso que bibliotecas inteiras de filosofia. Disciplina não é sobre motivação. Nunca foi sobre motivação. Motivação é aquele sentimento bom que aparece quando você está empolgado e desaparece na primeira dificuldade. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não quer fazer. É treinar quando está cansado, é estudar quando está entediado, é avançar quando está com medo, é continuar quando todo o seu corpo grita para você parar, porque seu corpo sempre vai gritar para você parar. Ele foi programado para conservar energia, não para conquistar grandeza. Musashi treinava todos os dias, sem exceção, chuva, sol, doente, saudável, motivado, desmotivado, não importava. Ele acordava
e treinava. Porque treinar não era algo que ele fazia, era algo que ele era disciplina. Não era uma ferramenta que ele usava às vezes, era sua identidade. Depois de vencer seus 60 duelos, Musashi fez algo que chocou todos que o conheciam. Ele desapareceu aos 30 anos. No auge de sua fama, quando poderia estar cobrando fortunas para ensinar nobres, ele escolheu se isolar em uma caverna nas montanhas. 1000 dias, quase 3 anos completos, sozinho, sem conversa, sem conforto, sem distração. Apenas ele, sua espada e sua mente. Todos os dias, ele acordava antes do sol, meditava por horas, treinava movimentos até seus músculos gritarem, estudava estratégia até seus olhos arderem. E então começava tudo de novo no dia seguinte. As pessoas da vila próxima, às vezes, o viam de longe, magro como um esqueleto, movendo a espada com precisão robótica mesmo sob neve pesada. Mesmo sob calor sufocante, eles achavam que ele estava louco. Mas Musashi sabia algo que eles não sabiam. Disciplina extrema não te quebra, te forja. Quando ele saiu daquela caverna 1000 dias depois, não era mais o mesmo homem. Ele tinha transcendido técnica pura, tinha fundido disciplina com sua essência. E foi nesse estado que ele escreveu o Livro dos 5 Anéis, um dos textos sobre estratégia mais influentes da história humana. Você não precisa se isolar em uma caverna por 3 anos, mas você precisa criar seus próprios 1000 dias. E aqui está, como fazer isso sem destruir sua vida moderna no processo. Escute cada palavra, porque isso pode mudar tudo. Primeiro, escolha uma disciplina não negociável que serve seu caminho. Apenas uma, não 10, não 5, uma. Pode ser acordar às 5 da manhã, pode ser treinar 1 hora por dia, pode ser escrever 1000 palavras, pode ser estudar 2 horas. Escolha aquela que mais te assusta, porque medo é um indicador de onde você precisa crescer. Segundo, essa disciplina acontece todos os dias, pelos próximos 30 dias, sem exceção. E quando digo todos os dias, é todos os dias doente ou saudável, cansado ou descansado, fim de semana ou dia de semana. Você não negocia, você não tem cheat days, você não tem desculpas, você simplesmente faz. Terceiro, e isso é crítico, você faz isso antes de qualquer outra coisa no dia. Antes de checar o celular, antes de tomar café, antes de conversar com alguém, porque se você deixar para depois, o dia vai te devorar com 1000 urgências falsas e você vai dormir sem fazer o que importa. Nos primeiros 7 dias, seu corpo vai se rebelar. Você vai sentir cansaço, dor, irritação, vontade de desistir, crescendo como uma onda. E isso significa que você está quebrando a versão fraca de você mesmo. Está forjando a versão forte. Não pare. Continue empurrando. Do dia 8 ao dia 21, fica mais fácil. Seu corpo começa a aceitar a nova realidade, mas sua mente vai tentar te sabotar com pensamentos como só hoje não vai fazer diferença. Você já provou seu ponto. Você merece um descanso, ignore. Esses são sussurros da mediocridade, tentando te puxar de volta. Do dia 22 ao dia 30, algo mágico acontece. A disciplina se torna automática. Você não pensa mais sobre fazer, você simplesmente faz. É como escovar os dentes. Você não precisa de motivação para escovar os dentes. Você só faz porque é quem você é. E quando sua disciplina vira identidade, você se tornou imparável. O erro que mata a disciplina antes dela começar é tornar tudo complicado demais. Pessoas criam rotinas elaboradas com 15 hábitos diferentes, planilhas coloridas, aplicativos sofisticados, e depois de 3 dias estão exaustas mentalmente e desistem de tudo. Musashi tinha a rotina mais simples do mundo: acordar, meditar, treinar, estudar, dormir, comer apenas o necessário, possuir apenas o essencial. Essa simplicidade não era limitação, era liberdade. Porque quando você remove complexidade, remove desculpas também. Comece simples
uma disciplina, 30 dias, sem firulas, sem tecnologia, sem planejamento excessivo, apenas você e a ação. E quando esses 30 dias virarem identidade, adicione a próxima disciplina, construa camada por camada, como Musashi construiu maestria, golpe por golpe. Agora você tem direção através do caminho, tem força através da disciplina. Mas ainda falta o pilar que transforma guerreiros em mestres. O pilar que Musashi considerava o mais importante de todos. Musashi escreveu: pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Mas a frase seguinte é a que corta como lâmina afiada. Aceite que tudo é efêmero. Essa aceitação não é derrotismo, é o segredo final que liberta homens de viver pequeno. Morte como conselheira significa viver cada dia como se fosse o último, não no sentido idiota de gastar tudo e fazer loucuras, mas no sentido profundo de não desperdiçar nem um segundo com coisas que não importam, porque um dia, talvez, hoje, talvez amanhã, você não vai ter mais segundos. Musashi enfrentou a morte 60 vezes em combate direto. Uma lâmina errada, um passo em falso, um segundo de hesitação, e ele estaria morto, esquecido, apodrecendo em alguma vala. Então ele não podia se dar ao luxo de viver com medo, de adiar sonhos, de desperdiçar dias, porque cada dia podia ser literalmente o último. O duelo mais famoso de Musashi aconteceu quando ele tinha 29 anos contra Sasaki. Kojiro, considerado o segundo melhor espadachim do Japão, o duelo foi marcado em uma ilha isolada, para que pudessem lutar até a morte, sem interferência. Kojiro era perfeito, sua técnica era impecável, sua espada era mais longa que a de qualquer outro samurai. Ele nunca havia perdido. Mas Musashi venceu em um único golpe. Você sabe por quê? Porque Kojiro lutava para preservar sua reputação. Musashi lutava já aceitando que poderia morrer naquele dia. Quando você aceita a morte, quando você realmente internaliza que pode acabar a qualquer momento, algo dentro de você muda. O medo de julgamento desaparece. A procrastinação desaparece. A covardia desaparece. Porque o que é julgamento comparado à morte? O que é fracasso temporário comparado a nunca ter tentado? Musashi chegou atrasado naquele duelo, 3 horas atrasado, e usou esse tempo para esculpir um remo de madeira que serviria de espada, enquanto Kojiro esperava sob o sol escaldante, sua raiva crescendo, sua energia se esgotando. Musashi estava calmo, focado, já tendo feito as pazes com a possibilidade de morrer. Quando finalmente pisou na ilha, Musashi olhou Kojiro nos olhos e viu algo que garantiu sua vitória. Medo. Medo de perder, medo de morrer, medo de não ser perfeito. Enquanto Musashi não tinha medo nenhum, porque já tinha aceitado todas essas possibilidades. O duelo durou segundos. Musashi avançou com um remo de madeira Kojiro. Atacou com sua lâmina longa e perfeita. Mas Musashi era 1/10 de segundo mais rápido. Não porque era mais habilidoso, mas porque não havia hesitação nenhuma em seus movimentos. Nenhum apego à vida, nenhum medo da morte. O remo acertou o crânio de Kojiro. O som ecoou pela ilha. E o segundo melhor espadachim do Japão caiu morto, antes mesmo de sua lâmina tocar Musashi. Essa é a diferença que aceitar a morte faz. Te liberta para agir com 100% de comprometimento, sem reservas, sem hesitação. Agora me escute, porque isso vai soar duro, mas é a verdade mais libertadora que você vai ouvir. Você vai morrer. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser amanhã, em um acidente estúpido. E quando você morrer, tudo que você adiou, tudo que você teve medo de tentar, tudo que você guardou para depois vai morrer com você. Então aqui está o exercício que vai mudar sua perspectiva para sempre. Todo dia, ao acordar antes de fazer qualquer coisa, olhe no espelho e diga em voz alta: hoje pode ser meu último dia.
que vou fazer. Que importe não é para ser mórbido, é para ser real. Porque quando você internaliza isso de verdade, aquela reunião que te deixa nervoso perde completamente o poder. Aquele projeto que você está adiando de repente parece urgente, aquela conversa difícil que você evita, de repente precisa acontecer. Agora porque você não tem garantia de amanhã. Musashi, nos seus últimos dias de vida, aos 62 anos, não estava em um palácio, não estava cercado de riquezas. Ele estava em uma caverna, escrevendo o livro dos 5 anéis, deixando seu conhecimento para as gerações futuras, porque ele sabia que a morte estava próxima e não queria desperdiçar nenhum segundo. Ele escreveu: quando chegasse o momento de morrer, morra. Mas ele não estava falando apenas sobre morte física. Estava falando sobre morte do ego, morte do medo, morte de tudo que te impede de viver plenamente. Agora, porque só quando você mata essas coisas dentro de você é que começa a viver de verdade. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que tem tempo infinito. Então adiam, procrastinam, esperam o momento perfeito que nunca chega, esperam estar prontos antes de começar, esperam ter coragem antes de agir. Mas Musashi sabia que tempo é a única coisa que você nunca pode recuperar. Cada segundo que passa é um segundo que você nunca vai ter de volta. Cada dia que você desperdiça em distrações vazias é um dia menos que você tem para construir algo que importa. Cada ano que você vive com medo é um ano roubado do seu potencial. Então pare de viver como se fosse imortal. Pare de adiar seus sonhos. Pare de ter medo do julgamento de pessoas que vão morrer igual a você. Comece a viver cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser, e naquele dia você vai querer olhar para trás e ver que viveu, não que apenas existiu. Agora você sabe os 3 pilares. Domínio do caminho te dá direção clara, disciplina como identidade te dá força para seguir essa direção. Morte como conselheira te liberta para agir sem medo. Esses 3 pilares juntos transformaram um jovem violento e perdido no maior estrategista que o Japão já viu. Musashi viveu 62 anos, mas viveu mais nesses 62 anos que a maioria das pessoas vive em 100, porque ele não desperdiçou um único dia, não procrastinou um único sonho, não adiou uma única ação importante. Ele viveu cada momento com propósito absoluto. E agora a pergunta que só você pode responder: você vai continuar existindo como um fantasma, repetindo os mesmos dias vazios até morrer cheio de arrependimentos? Ou você vai começar hoje a construir algo que faça sua vida ter significado real? Escolha seu caminho, construa sua disciplina, aceite sua morte. E quando chegar seu último dia, você vai poder fechar os olhos, sabendo que não desperdiçou o presente mais precioso que você recebeu, sua vida. Musashi escreveu nos seus últimos dias: não deixe arrependimentos, e essa deve ser a única métrica que importa. Não quantos likes você teve, não quanto dinheiro você juntou, não quantas pessoas te conheciam, mas se você pode chegar ao fim sem arrependimentos. O caminho não é fácil. Musashi passou frio, fome, dor, solidão. Enfrentou a morte 60 vezes. Passou 3 anos isolado em uma caverna, mas no final, ele morreu em paz, tendo conquistado o que poucos conquistam, propósito absoluto. Você tem tudo o que precisa agora. Os 3 pilares estão na sua frente. A única pergunta que resta é: você vai usar ou vai deixar mais um dia passar?